Olá, Nakamas! Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou Helena Fortuna. E hoje a conversa é sobre ele. Ele não é o protagonista, mas rouba a cena toda vez que aparece. Um homem de poucas palavras, mas cujas ações reverberam por toda Green Line. Neste vídeo vamos analisar a fundo quem era Oronoa Zoro, o lendário espadachim de 3 espadas, o caçador de piratas e o braço direito de Luffy. Um personagem que vai muito além das lutas. Já aproveitando, se você curte ver essas cenas épicas e quer reviver tudo isso direto do mangá, tem um link aqui na descrição para você garantir seus volumes de One Piece. Eu já estou aproveitando o meu. Comprando por ele, você ainda apoia o canal. Bora pro vídeo! Para entender quem é Zoro, hoje a gente precisa voltar no tempo, bem antes dele se juntar ao bando do Chapéu de Palha. Antes das espadas lendárias, antes das cicatrizes, existia só um garoto determinado, com um objetivo simples: ser o melhor espadachim do mundo. Zoro cresceu treinando em um dojo, onde conheceu Kuina, sua rival e ao mesmo tempo sua maior inspiração. Ela sempre foi mais forte do que ele, e isso o desafiava. Mas o que realmente marcou Zoro foi a promessa que os dois fizeram, de que um deles se tornaria o maior espadachim do mundo. Depois da morte trágica de Kuina, Zoro carrega essa promessa sozinho e transforma a dor e a frustração em motivação. Cada corte que ele recebe, cada desafio que enfrenta tem esse peso por trás. Ele não luta só por ele, é por ela também. Zoro foi introduzido na obra como um caçador de piratas capturado pela marinha, mas logo percebemos que ele tem um forte senso de honra. Aceitou a prisão para proteger uma criança. Então aí, entendemos, ele não é apenas um espadachim, é alguém com um código moral firme. Ele não é um personagem de grandes discursos. Ele é um daqueles que fala pouco, mas quando fala é para deixar claro onde ele está, e onde ele nunca vai se curvar. Desde o começo de One Piece a gente vê que ele vive por um código, um jeito próprio de ver o mundo. Para ele, a honra vale mais do que a vida. Se perder, que seja de frente. Se cair, que seja com dignidade. E se prometer, que seja até o fim. Isso fica escancarado quando ele enfrenta o Mihawk, o maior espadachim do mundo. Mesmo derrotado, Zoro se mantém de pé, reconhecendo a superioridade do inimigo e com orgulho promete que nunca mais iria perder, até o dia em que se tornaria o melhor espadachim do mundo. Ali, ele não só aceita sua fraqueza, como transforma a derrota em combustível. É essa humildade com orgulho, esse equilíbrio entre disciplina e ambição que tornam o Zoro diferente de qualquer outro personagem. Se tem uma coisa que define o Zoro além da espada, é a lealdade. Desde o momento em que ele aceita seguir Luffy, ele se coloca como escudo do capitão, não por obrigação, mas por escolha, uma escolha que nunca mudou. Zoro não segue Luffy porque ele é o mais forte, ele segue porque acredita nele e protege esse sonho com tudo que tem, pois o sonho do seu capitão em algum momento se tornou mais importante do que o dele próprio, e em vários momentos da história ele é quem mantém o bando firme, mesmo quando tudo desmorona. Exemplo disso é em Thriller Bark. Depois de uma luta brutal, Luffy está inconsciente. O inimigo está pronto para acabar com seu capitão e ele se coloca no caminho sem hesitar. Apenas diz: se for preciso alguém morrer, que seja eu. Kuma então transfere toda a dor e desgaste de Luffy para Zoro, e ele aceita mesmo sabendo que poderia morrer com tudo aquilo. Depois, quando Sanji o encontra e pergunta o que aconteceu, tudo que ele diz é: nada aconteceu. Essa cena não é só marcante, é histórica. Ela mostra quem o Zoro é de verdade. O tipo de homem que sofre pelo time, luta pelo outro e guarda o peso calado. Um verdadeiro guerreiro, um verdadeiro irmão. O braço direito ideal para o futuro rei dos piratas. Zoro sempre foi forte, mas força sozinha nunca foi o suficiente para alcançar o topo. E é por isso que ao longo da jornada ele sempre evoluiu a cada arco, em técnica, em poder, mas também em maturidade. Por exemplo, no East Blue ele já era um monstro, mas era impetuoso, direto, às vezes até imprudente. Com o tempo ele começa a entender que força de verdade exige controle, estratégia e, acima de tudo, propósito. E essa virada acontece no momento mais humilde da sua trajetória, quando ele se ajoelha diante de Mihawk e pede para ser treinado. Um gesto que choca até o fã mais antigo. Zoro, aquele que nunca se curva, se ajoelha, porque entende que se quiser proteger Luffy e o bando no novo mundo, precisa ser mais forte do que nunca.
Depois do time skip, ele volta irreconhecível, mais calado, mais centrado e absurdamente mais poderoso. Em Punk Hazard, Dressrosa e principalmente em Wano, Zoro mostra que evoluiu não só como espadachim, mas como um grande líder também. E quando empunha Ema, uma espada que exige domínio de haki e força de vontade quase sobre-humana, a gente percebe: Zoro não é só o promissor espadachim do começo, ele está no mesmo nível dos grandes nomes do mundo, um verdadeiro comandante com o qual o futuro rei dos piratas pode sempre contar. Se Luffy é o coração dos chapéus de palha, Zoro é a espinha dorsal. Ele é o braço direito, não apenas em força, mas em postura, em convicção, em responsabilidade. Zoro é o único que consegue bater de frente com Luffy quando é preciso. Ele não tem medo de discordar, porque sabe que o papel dele não é só seguir, é proteger o sonho do capitão, inclusive às vezes do próprio Luffy. Lembram em Water 7 quando Usopp abandona o bando? Ele é o primeiro a dizer: se qualquer um puder sair e voltar quando quiser, isso aqui deixa de ser um bando de verdade, ninguém aqui está brincando de ser pirata. Foi uma frase dura, mas real. Ele entende o peso de fazer parte de algo maior. Zoro é o tipo de braço direito que não precisa de elogio, ele não quer reconhecimento. Ele quer que o capitão alcance o topo e está disposto a cortar o mundo inteiro para garantir isso. E é isso que o torna insubstituível. Não é só o mais forte depois do Luffy, é o mais confiável, o primeiro a chegar, o último a cair, aquele que mesmo calado sustenta o bando inteiro com a presença. Zoro não é só um espadachim, ele é o arquétipo do guerreiro silencioso, do samurai moderno, aquele que carrega o peso da honra, da dor e da promessa sem nunca pedir por reconhecimento. Em qualquer grande história, existe uma figura assim: o cavaleiro de armadura gasta, o ronin que vaga com propósito, o escudeiro fiel que nunca abandona o rei. Zoro carrega todos esses arquétipos em um só personagem. As 3 espadas que ele carrega não são só armas, são símbolos. Wado Timondi, uma lembrança da Kuina. Ema, o desafio presente. A terceira, sempre em rotação, representa sua adaptação ao mundo. Ele vive entre o que foi, o que é e o que precisa se tornar. Visualmente, ele também comunica: o verde que remete à natureza selvagem e ao crescimento contínuo. Os olhos semicerrados como quem enxerga além da luta. As cicatrizes como mapas de tudo que ele já suportou. Zoro é o arquétipo do sacrifício, da disciplina e da constância. Em um mundo onde quase todo personagem grita seus sonhos, ele persegue o seu em silêncio, e talvez seja por isso que ele ecoa tão forte, porque mesmo calado ele fala direto com a alma de quem assiste. Roronoa Zoro é muito mais do que o espadachim do bando dos chapéus de palha. Ele representa a força silenciosa, a lealdade incondicional e a honra inabalável. Desde sua promessa a Kuina até o sacrifício em Thriller Bark, Zoro é o tipo de personagem que carrega o peso dos sonhos do seu capitão sem pedir reconhecimento. Sua jornada é marcada não apenas por espadas, mas por disciplina, sofrimento e fé no seu capitão. Ele é a personificação do guerreiro ideal em um mundo caótico. Ele não quer ser o herói. Mesmo assim, ele é um escudo e uma das asas do futuro rei dos piratas. E talvez seja exatamente por isso que ele é um dos personagens mais grandiosos de One Piece. Mas agora eu quero saber de vocês. Qual momento do Zoro mais marcou sua jornada como fã? Qual foi a cena que fez você parar e pensar: esse cara é brabo? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar! Se você curtiu essa análise, já deixa o like, compartilha com outro na cama que também ama o Zoro e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Até a próxima aventura pelo mundo de One Piece. Janá, Nakamas!